Olá, maninhas, tudo bom? Então, eu tô aqui em São Paulo, no Centro Cultural de São Paulo, e vim aqui me encontrar com uma mana, um mano querido que eu conheci a princípio das redes sociais, inclusive por conta do trabalho que vem desenvolvendo sobre as questões voltadas pro HIV e AIDS. A gente tá aqui numa instalação da Renata Flinto, não é? Renata Felinto. Renata Felinto, e é uma instalação, a gente tá dentro da instalação, que é um quarto assim escuro, e tá todo pintado de vermelho. Então o nome da instalação se chama Axé Marias, e eu acho que tem tudo a ver com esse diálogo, porque a gente está falando enfim, desses corpos, e essa sala vermelha inclusive lembra o sangue e lembra esse bate-papo de hoje. E o vermelho também está relacionado às cores das Exuas, né? Dos Exus Pombagira. Então salve todas as Marias, todas as Iabás aí. Então a gente começa com Leandro Noronha. Eu quero, mano, que a senhora se apresente nesse bate-papo, que eu acho que vai ser bem interessante. Primeiro, prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. É muito importante esses espaços, né, pra gente discutir a questão de HIV, AIDS, pensar arte a partir dessa pauta. E eu sou Leandro Noronha, né, eu nasci e moro aqui em São Paulo. Eu me graduei em jornalismo em 2013. E aí, de lá pra cá, quando eu me graduei em jornalismo, foi no mesmo período que eu descobri minha sorologia positiva para o HIV. E aí eu sempre gostei de escrever, e aí eu comecei a ter uma relação muito mais profunda com a literatura, com fazer literário e a minha nova realidade, que é essa questão do HIV. E aí depois eu, para além de fazer, né, escrever, né, prosa, poesia, eu decidi pesquisar, né, esse tema. E aí foi quando eu fiz uma pós-graduação na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP, uma especialização chamada Mídia, Informação e Cultura. E aí, dentro das coisas que eu fui aprendendo lá, e a partir das coisas que reverberavam no meu corpo, né, eu decidi fazer uma pesquisa, né. A pesquisa, ela se chama HIV, AIDS e narrativas pós-coquetel na poesia contemporânea brasileira. E é muito doido, assim, pensar a poesia dentro de um espaço acadêmico e mais pensar a AIDS a partir da poesia e nessa plataforma do espaço acadêmico, né. Sim, e aí queria, né, que tu falasse um pouco, e antes de falar, na verdade, como esses encontros e, na verdade, o desejo e a empolgação desses encontros às vezes leva a gente para um lugar que tem um formato, na verdade, nesse podcast, que é pra gente se apresentar primeiro. Eu te apresentei, mas não me apresentei. Eu sou Chama Sal, pesquisadora do Nucus e também membro fundadora do coletivo das Liliths, lá de Salvador. Mas dando prosseguimento, já que esse bate-papo também ele é atravessado por todas essas questões, por esse caos também, por esses afetos, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua produção, né, mais especificamente dentro do coletivo Contágio, né, que eu tive também a oportunidade de conhecer agora. Estou participando de uma oficina com vocês, está sendo bem interessante as escritas que vocês vêm desenvolvido e os projetos, né, políticos, pedagógicos, educacionais, né, e artísticos também, né. Eu queria que tu falasse como tem sido essa experiência. Tu estavas me falando logo no começo, quando a gente trocou um papo, que acontecer lá onde está acontecendo, que é na Vila Cachoeirinha, né? Isso. Era justamente repensar novas formas também de descentralizar e reverberar essas questões fora do centro, né? E eu queria que tu falasse como tem sido essa experiência e a tua experiência junto com o coletivo nessas produções mesmo. O coletivo Contágio, ele surge em fevereiro desse ano, então a gente é um coletivo novo, né? A gente está aprendendo e nasce do desejo de 3 bichas positivas de fazer arte, né? A partir dessa pauta. Então, tenho a honra de ter no coletivo 2 bichas do Rio Grande do Norte, que é Rodrigo Silbat e André Ará. Que arrasam também. Que arrasam, são maravilhosas.
Uma é dançarina, atriz, da iluminação, a outra é jornalista também, da performance. E aí entra eu, que eu sou mais das palavras, das letras e da comunicação também. Enfim, a gente misturando tudo fica um caldo bem gostoso. E aí a gente surge em fevereiro desse ano, né, nesse desejo, né, nesse impulso de fazer arte em coletivo, né? E aí o que acontece? A gente pensa em um projeto, né, chamado Ciclo de Contágio, pesquisa de levante do HIV/AIDS. E aí a gente escreve esse projeto e tal, e a gente foi contemplado por um edital aqui da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que é o edital VAI. E aí a gente consegue ter uma estrutura para poder colocar isso em prática. Então o Ciclo de Contágio ele é uma programação bem grande, que começou com algumas atividades, e essas atividades estão rolando até agora. Então, começou com um ciclo de debates, né, temáticos. Então, foram 3 encontros para falar sobre... O primeiro a gente falou sobre ativismo, o segundo a gente falou de saúde, e no terceiro a gente falou de arte mesmo, né, onde a gente reuniu artistas que estão produzindo, fazendo as suas produções a partir das suas vivências com HIV. Então a gente teve o Felipe Couto, do Coletivo Amém, a gente teve Ronaldo Serruia, que ele é do Teatro Cunim, né, também um ator e dramaturgo positivo, que ano passado teve um espetáculo chamado Desmesura, né, sobre o tema. E a gente chamou também o Vinícius Couto. O Vinícius Couto é um performer positivo, e a gente brinca que ele hackeou o sistema egípcio, porque ele é positivo, e ele fez uma apresentação sobre I igual a I, né, intransmissível igual a indetectável, lá no Cairo, sendo que é proibida a entrada de pessoas positivas no Egito, né. Então ele trouxe essa experiência muito louca de hackear o sistema egípcio, assim, e fazer uma positiva falando de HIV ali num espaço que ela não deveria estar, né. Foi bem interessante essas trocas. E aí a gente teve uma segunda atividade chamada Escritas de SIDA, né? A gente brinca com essa escrita minha, né, de si, mas também a SIDA, né, a AIDS. E a gente chamou Ramon Nunes Melo, que ele é poeta, escritor carioca, e ele foi o organizador do livro Tente Entender o que Tento Dizer, que é a primeira antologia poética publicada no Brasil especificamente com o tema de HIV/AIDS. Foi publicada em 2018, ano passado. E a gente teve com a gente também a Mara Moira, né? Travesti, bissexual, puta feminista, autora do livro E Se Eu Fosse Puta, né? E ela trouxe muito as pautas de gênero também para engrossar esse caldo de discussão ali. Foi muito bacana. E aí agora a gente está na parte das oficinas, né? Que você está participando, que é a oficina Anticorpo Vibrátil, que a nossa proposta é discutir a questão do HIV, não só falar de HIV, mas como o HIV parte do meu corpo, da minha memória, do meu afeto na cidade, né? E a partir disso ter experimentações artísticas a partir dessas memórias, a partir desses afetos. E aí quando você trouxe a questão da descentralização, é realmente isso, porque as 2 primeiras atividades a gente realizou. A primeiro ciclo de debates a gente realizou na Galeria Olido, que fica no centro, né, de São Paulo. Aí o encontro sobre literatura e AIDS a gente realizou na Casa 1, que é um espaço importantíssimo de resistência LGBTQIA aqui no município de São Paulo. Não é só um centro cultural, mas é uma casa de acolhimento para todos aqueles corpos que não são aceitos pela normatividade, né? Então, a gente realizou lá, mas também é um espaço que fica no centro, né? E aí a gente está realizando essa oficina na Vila Nova Cachoeirinha, no Centro Cultural da Juventude, que ele fica na zona norte de São Paulo, é um bairro periférico, bem distante do centro, e a nossa intenção justamente foi descentralizar esse debate, né? Levar essa questão da pauta do HIV/AIDS para outros espaços da cidade de São Paulo, para as margens, né? Então a gente está realizando essa oficina muito com esse desejo mesmo de falar de AIDS. A gente está louca para falar de AIDS. A gente brinca assim, pô, eu quero sair gritando, falando AIDS, AIDS, AIDS. E é isso, assim, a gente é muito louca querendo falar de AIDS, porque é uma pauta que a gente
precisa falar. E acho que é interessante também conhecer o trabalho de vocês, que pelo menos nesse trabalho que a gente está fazendo lá sobre as escritas, né? E aí, tu que também és uma pessoa da literatura e tem pesquisado sobre isso, aí eu vou te perguntar, na verdade, qual é a importância da escrita para ti e nesses teus processos, nessas tuas incursões, né? De oficineiro, de educador, né? Qual é a importância da escrita como processo de desvelamento ou como processo de reinvenção, como processo de cura nos teus trabalhos e nas coisas que tu vens pesquisando, né? Sim. Eu sempre gostei de escrever, assim, tipo, não é que eu sempre gostei de escrever, eu sempre senti necessidade de escrever. Porque gostar é uma coisa, sentir necessidade é outra, né? Então eu sempre senti necessidade de escrever desde muito jovem, assim, desde 14, 15 anos. E aí, é a partir do HIV que eu começo a escrever menos. Olha que uma coisa muito louca. Eu tinha uma produção muito grande, e aí eu começo a escrever menos, mas eu começo a escrever com um afunilamento maior em relação a me perceber em quem eu sou, onde eu estou, o que é meu corpo nesse mundo. Então, a minha produção literária, ela vai muito no sentido de relatos, cartas pessoais minhas, e também de poesias, né? Enfim, já escrevi muitas poesias a partir do meu HIV, mas é escrevendo, né, que eu consigo materializar, mesmo que de uma forma subjetiva, é ali que eu consigo materializar um pouco do que eu estou sentindo e qual a minha relação com o vírus, né? E diante de um mar de estigma que a gente é jogado, né, lançado quando a gente se descobre positivo, ter a poesia e a literatura como no geral, como esse campo de refúgio, é uma coisa muito, muito importante. Há escritores positivos que veem na arte das letras quase um sentido terapêutico para lidar com a questão do vírus. Eu não sei se eu tenho tanto essa questão terapêutica do vírus. Eu não escrevo para me curar de nada, né? Assim, e tem pessoas que escrevem para se curar, e isso é extremamente importante, porque a literatura, cada um dá o seu sentido pessoal para ela, né? Mas eu escrevo para mim, e eu escrevo como uma forma de dizer eu tô viva, sabe? Assim, tipo, escrevendo que eu percebo a minha existência no mundo, né? Então, eu acho que eu escrevo justamente para falar eu tô aqui, eu tô vivo, tá tudo bem, né? Ou não tá, às vezes não tá, mas estou viva, né? Maravilhoso, Mana. E sobre a palavra, o coletivo de vocês se chama Contágio. E aí a gente pode, a primeiro momento, imaginar todos os sentidos, na verdade um sentido mais específico que existe na palavra contágio, que está muito relacionado à contaminação, e aí é um grupo formado por pessoas positivas. E como é que vocês percebem essa palavra contágio, levando em consideração que ela está atribuída a diversos valores aí que remetem, na verdade, a uma história de terror e de morte, né? Exato. Em especial para nós que somos pessoas que vivemos com HIV, né? Exato. A gente nasce da pedagogia do terror, né? A gente cresce, né, a partir da pedagogia do terror, né? É muito interessante que a palavra ela tem uma força muito, muito, muito grande, né? Para criar imaginários sociais, né? Para ressignificar, para reforçar, né? Seja tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E quando a gente decide, a história é muito doida, porque inicialmente a gente tinha colocado o nome do nosso grupo como Contágio Coletivo. A gente tinha invertido, né? Contágio Coletivo, que a gente queria mesmo essa ideia de contágio coletivo mesmo. E aí a gente descobriu que tem um grupo no Rio de Janeiro que tem o mesmo nome. Não dá, E aí era um grupo que, assim, eles não falavam... Era um grupo de teatro que eles tinham
peças sobre outros temas, mas eles estavam começando a pesquisar agora a questão do HIV. Se não me engano, eles estavam pesquisando a questão de mulheres e HIV, enfim. E eles estavam entrando nessa seara. E aí a gente falou, não dá, né? E eles surgiram antes da gente, enfim. E aí a gente trocou, inverteu, né? Somos o Coletivo Contágio agora. E aí a gente tem esse nome porque a gente acredita na potência dos contágios, né? O contágio da informação, o contágio da troca de afeto, o contágio, né? Pensando o contágio no seu sentido literal, né? De algo que se reverbera em outro, né? De um corpo para outro. E a gente vem numa missão aí, pelo menos um desejo assim, muito grande de ressignificar muitas coisas em torno do HIV, né? E a gente gosta de começar ressignificando isso pelas palavras também, né? Então, a gente... É um nome... A gente já teve alguns comentários, assim, de pessoas... Tipo, nossa, mas Coletivo Contágio não é um nome meio pesado, não. Nossa, vocês estão falando de HIV, não é um assunto meio denso. É uma coisa que eu sempre falo, assim, o HIV é um assunto tenso porque é o peso que você está colocando. Porque... E eu tenho pensado, assim, que as palavras, elas a princípio, eu fico imaginando as palavras como imagens na minha cabeça. Então, ela tem uma imagem que é fixa, que é fixada por padrões e paradigmas sociais, mas tem uma coisa que está oculta na palavra, que eu acho que a gente precisa desvelar e encontrar outros significados nela, né? Que é o que não aparece. Exato. E aí, como a gente está falando também sobre a palavra, e eu sei que tem uma pessoa aqui que tu gosta pra caramba, e eu vou falar 2 frases dessa pessoa, que ela diz o seguinte: eu sou a cara da AIDS. Tu já sabe de quem eu tô falando. E a outra, ela fala: como não escondi desde o primeiro momento que estava com AIDS, não tive vergonha. Quando a gente não esconde, não há rejeição. Isso tem a ver com a palavra também, a palavra que é dita, né? Sim. E essas 2 frases são do Caio Fernando Abreu, que é uma pessoa que tu adora, né? É uma pessoa... Sou apaixonado. Apaixonada por ele. E aí eu queria que tu falasse um pouco do Caio Fernando Abreu, que foi, eu acredito que um dos expoentes na literatura para falar sobre HIV e AIDS, né? Sim, com certeza. O Caio Fernando Abreu, ele foi... Eu brinco que eu transo com o Caio. Eu não leio o Caio Fernando... Eu transo com o Caio Fernando Abreu. O Caio, ele uma das primeiras... Se a gente for pegar a história da literatura, né, no Brasil e entrecruzar com o tema da AIDS, a gente vai ver que o Caio Fernando Abreu foi um dos primeiros escritores a trazer a temática para o campo da literatura. Muito porque ele estava imerso ali naquela questão, né? Era uma bicha que circulava por espaços, né, dissidentes, que estava ali, enfim, a literatura do Caio, ela é muito retrato de um período também, né, de um período histórico no Brasil. Então, obviamente, ele ia acabar trazendo o tema da AIDS ali para as obras dele. Ele vai falar sobre AIDS, uma das primeiras vezes que ele vai falar sobre AIDS na novela Pela Noite dele. E aí depois ele vai falar disso também no conto Linda, Uma História Terrível. E aí o Caio Fernando Abreu, ele nunca usa a palavra HIV ou AIDS, né? Assim, é muito raro ele fazer isso. E quando ele fala isso, e mais, quando ele não só usa o termo, ele desnuda a palavra, ele se coloca enquanto processo de revelação, enquanto pessoa positiva também. Isso acontece numa trilogia de cartas dele, que é As Cartas para Além do Muro, que foi uma das últimas coisas que ele escreveu nos anos 90, e ele escreveu enquanto ele estava no Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. E aí ele fala, ele tinha uma coluna, né, no Estadão, e essas cartas foram publicadas nessa coluna. São 3 cartas. E aí é lá que ele fala isso. Mas, para além do Caio Fernando Abreu, a gente também tem o Herbert Daniel. O Herbert Daniel, ele foi um ativista super importante, ele foi uma bicha guerrilheira mesmo, era carioca. Enfim, ele
a partir do momento que ele se descobre positivo, ele começa a escrever, enfim, militar mesmo, né? Ele cria uma ONG lá no Rio de Janeiro também, uma ONG AIDS. A BIA, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, também surge muito a partir dos impulsos do Herbert Daniel. E o Herbert Daniel publica o primeiro romance, porque o Caio Fernando Abreu, ele vai trazer o tema do HIV muito dissipado, né? O Herbert Daniel, ele dá a cara mesmo, e ele vai escrever Tristes Abacaxis Americanos. Não, Alegres Abacaxis Americanos, não é triste. Alegres Abacaxis Americanos. E aí o subtítulo alguma coisa dos dias, e aí dias é o acrônimo de AIDS, né? Porque dias ao contrário é AIDS. E aí é um livro que, na verdade, ele bebe do Cortiço, né? Do livro Cortiço, e ele faz uma readaptação do Cortiço para falar de AIDS, né? E aí ele fala abertamente sobre isso. Então, é o primeiro romance mesmo no Brasil, é do Herbert Daniel. Mas de literatura, pensando em conto, como algo mais dissipado, Caio Fernando Abreu também. E aí o Caio, ele é muito importante porque ele, como eu disse, ele faz um retrato de uma época, e aí o clima de medo e de tensão que existia naquele período tá um pouco estampado ali nos contos dele, né? Assim, tá um pouco estampado ali. E é muito interessante que a gente até pode pensar, tipo, nossa, o Caio, ele não falava do termo AIDS ou HIV. Ele tinha vergonha, ele tinha repulsa, ele tinha... Não, tem um autor, o Marcelo Secron Bessa. O Marcelo Secron Bessa, ele é um dos principais e pioneiros estudar literatura e AIDS no Brasil. Ele tem 2 obras muito importantes, que é a dissertação de mestrado dele, chamada Histórias Positivas, Literatura e AIDS no Brasil, e a tese de doutorado dele, que é Os Perigosos, Autobiografia e AIDS, que ele vai só analisar autobiografias. E aí, no Histórias Positivas, ele fala muito do Caio Fernando Abreu, né? E aí, ele é muito interessante que ele fala assim, não, o Caio Fernando Abreu, mesmo ele não usando esses termos HIV ou AIDS, não é porque ele não queria falar que ele tinha repulsa, porque ele já estava falando ali, né? Não tinha nenhum um afastamento de falar daquilo. Mas existia ali, porque quando a gente fala AIDS ou HIV, junto com a gente vem uma bagagem de imaginários sociais, de construções, de signos, significados. E aí o Caio às vezes preferia não usar isso para essa bagagem não chegar com o leitor. E o leitor ter possibilidade de ter outros contatos com essa questão, né? Então, o Caio, quando ele fala de AIDS, o Caio Fernando Abreu, ele está fazendo uma contranarrativa com o discurso médico, por exemplo, que estava sendo feito no período, né? A gente estava falando da pedagogia do terror, né? Que foi sendo construída principalmente nas campanhas de prevenção, e que muito responsável pelo discurso médico hegemônico, né? Que durante muito tempo reinou as pautas sobre AIDS. Então, hoje ainda, a gente, quando a gente fala de AIDS, chama um médico para falar de AIDS. Por que você não chama um escritor para falar de AIDS? Chama um poeta. É maravilhoso, sim. Chama uma atriz. Eu acho que a gente está pensando, né? Exato. Que a gente vem... exato. Porque aí é a maior cilada, o maior perigo de se fazer em questão com a AIDS é colocar a AIDS somente no espaço biomédico. Obviamente é de extrema importância os médicos estarem produzir artigos acadêmicos, científicos, para descobrir novos medicamentos, enfim, quanto mais avanço tiver, obviamente é muito melhor. E a cura, né? A cura, eu sempre falo, para mim a cura da AIDS é o mínimo. Não é nem o máximo, é o mínimo que a gente precisa ter a cura. Mas a medicina não dá conta de trabalhar com subjetividade. A medicina não dá conta de trabalhar com memória social. A medicina não dá conta de trabalhar com uma série de questões que se derramam para além
das técnicas científicas, para além das pipetas, para além dos microscópios, para além do... Sabe? Vai para muito além disso, porque a AIDS, a gente precisa entender que a AIDS é uma epidemia social, né? Mais do que epidemiológica, é social também, né? Então, aí a importância de produzir arte para pensar HIV também. Eu tinha falado dessa frase logo, que é uma frase do Caio Fernando Abreu, quando ele fala "eu sou a cara da AIDS", e tu citas aqui que ele falou poucas vezes e utilizou poucas vezes esse termo, justamente pela bagagem, né, enfim, de preconceito, de estigma que essa palavra tem. Mas aí eu vou, bem provocadora, te perguntar, qual seria a cara da AIDS hoje? Qual seria a cara da AIDS? Eu tô sendo bem provocativo. Eu adoro. Olha, o Coletivo Contágio, a gente fez uma instalação, a gente montou lá no Itaú Cultural, que era... O título da instalação é a sua pergunta. Qual a cara da AIDS? Olha, minha... Exato. E a gente simplesmente botou um espelho no meio do bafo e escreveu qual a cara da AIDS. Aí bonitinho ia chegar lá, ia dar um close no espelho e ia chegar... a cara da AIDS, pode ser eu, né? Então, sua pergunta é o título da nossa instalação. Olha que eu nem pesquisei essa parte. Você viu? É o título da instalação que a gente fez lá no Itaú Cultural. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Espelho, né? É muito simples a mensagem que a gente quer passar. Quer falar de AIDS, gatinho? Você olha no espelho. Só isso. Ali você vai ter o contato contigo. Então, a cara da AIDS, hoje, assim, ela é uma... Por conta dos avanços, né, dos antirretrovirais, que eles possibilitam ali, né, em comparação com os remédios feitos no início da epidemia, né, então o AZT, o DDI e tal, são remédios que provocam menos efeitos colaterais, né? E aí, esses medicamentos acabam possibilitando que você tenha uma vida minimamente ali um pouco mais normatizada, um pouco ali com uma qualidade de vida um pouco melhor, dependendo da situação de privilégio em que você estiver encaixado. Mas a gente precisa pensar também que a cara da AIDS hoje no Brasil pode ser uma cara de qualquer pessoa, né? Assim, uma cara de qualquer pessoa. E aí, em relação aos medicamentos, eu queria lembrar de uma frase, o Beto Volpi é um ativista positivo, ele foi assistir a gente no seminário lá de literatura e HIV, e ele tem um livro chamado Morte e Vida Positiva. O Beto, ele passou por mais de 40 cirurgias, anda de bengala, arrancou fêmur, teve câncer, enfim, ficou doente por várias questões da questão da AIDS mesmo. É literalmente um sobrevivente da AIDS, né? E ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, que ele falou que o maior efeito colateral dos remédios é que você se tranca num armário de novo, assim. Porque naquele período, né, principalmente anos 90, anos 80, cara, você tinha que ir pra rua porque você não tinha medicamento. Ou você ia pra rua, você dava sua cara a tapa, ou você ia morrer, né? Assim, pra conquistar medicamentos, né? Hoje não, hoje os medicamentos possibilitam que a gente tenha uma vida mais tranquila, né? Aquela coisa e tal. E você, inclusive por lei, né? Você não tem obrigação nenhuma de revelar seu status sorológico. Não tem... Inclusive por lei, assim, as pessoas não podem revelar seu status sorológico sem a sua permissão. E isso fez com que as positivas voltassem muito pro armário também. Então, a minha vida tá estabilizada, tá tudo bem. Só continuar tomando os meus remédios. E eu não preciso nem, inclusive, falar sobre isso. Eu não preciso falar sobre isso. Então, eu vou continuar vivendo minha vida. Respeito muito quem opta por isso. Sim. Porque externalizar, publicizar a sorologia, o HIV, você fala, eu sou HIV positivo, ainda em 2019 não é fácil. Não é fácil. E é de uma coragem imensa quem faz isso. E não deveria ser, né? Eu acredito que a gente que se posiciona como
abertamente como pessoa positiva, acredito que sim, que somos corajosas, mas não deveríamos ser. Isso não deveria ser motivo de coragem. Concordo também. Não é? Assim, concordo. Não deveria. É uma coisa tão simples assim, né? Então, e aí você pega, por exemplo, aqui, quando a gente vai fazer ato dia 1º de dezembro, enfim, algum relacionado, né? Quando teve o fechamento lá o rebaixamento do departamento da STADS lá do Ministério da Saúde, enfim. Quando existem essas mobilizações, você vê, são só as pessoas das ONGs, né? Ou dos movimentos ali e tal, mas assim, as pessoas mesmo, assim, que estão para além, para fora dos movimentos sociais, elas não vão para a rua, né? E aí porque é muito isso, assim, porque quando você começa a trabalhar com um tema de AIDS, mesmo que independente do seu status sorológico, você vai ser relacionado com AIDS, né? Assim. Então, por exemplo, se você está com um boyzinho, você está num relacionamento soro diferente. Seu boyzinho é negativo. Todo mundo vai pensar que também o seu boyzinho é positivo, né? Então, quando você se envolve com o tema, as pessoas, né, pensam que você vive... a gente vai estar falando de estigma de novo, e vai falando de estigma, exatamente. E tu falando tudo isso, eu fiquei imaginando aqui e sempre passa na minha cabeça como que há, na verdade, uma insurgência de pessoas positivas. Agora eu tenho sentido isso em todos os lugares, assim, pelo menos a gente vai se conectando, né, com uma rede mesmo, né, um rizoma, assim, a gente vai se encontrando. Vai se contagiando. Vai se contagiando, né? Ou vai se contaminando afetivamente, que é um termo que Ramon, lá de Salvador, fala. E eu acho também incrível. Como é que tu tem percebido, por exemplo, esse movimento de pessoas, em especial pessoas que trabalham a arte ou ativismo com as questões de HIV/AIDS aqui em São Paulo? Como é que tu percebes e compreende essa articulação aqui, como é que é? Uhum. É um movimento que eu vejo crescendo cada vez mais, né? Um movimento que eu vejo crescendo cada vez mais. A gente, aqui em São Paulo, a gente tem, acho que a partir de 2016 ou 2017, vê o surgimento, por exemplo, do coletivo Amem, que é um coletivo formado majoritariamente por pessoas negras. Algumas são positivas, outras não, mas eles realizam festas, enfim, ballrooms, né? Eles trazem muita questão do voguing, né? Da cultura negra LGBTQIA, né? Eles trazem muito a pauta de HIV para esses eventos, para essas movimentações que eles fazem, para dança, né? E aí tem eles, aí depois surge a Louca de Favirens, né? Que é um coletivo ativista, né? De HIV/AIDS, que aí já reúne pessoas de vários estados do Brasil, né? Várias regiões. Apesar de boa parte das pessoas estarem situadas aqui na cidade de São Paulo, há pessoas de outras localidades também. E aí a gente vê também artistas independentes, assim, fora de coletivos, né? Que também estão produzindo muita coisa aqui em São Paulo. A gente tem a Maria Sil, né? A gente tem Ronaldo Serruia, o Vinícius Couto, a Micaela Cirino, né? Que ela também ela tem uma parceria aí com o coletivo Amem, né? Junto com o Felipe Couto. Enfim, tá surgindo muitas pessoas, né? Que já faziam arte antes, né? E que passam a pensar a questão da AIDS por esse fazer artístico também, né? Então, é muito difícil, uma dificuldade. Uma coisa interessante, eu acho que você não sabia isso, eu não sei se eu cheguei a te comentar. Mas esse ano a gente teve uma iniciativa de criar uma rede estadual de artistas positivos. A gente fez uma reunião com a artista Adriana Bertini. A Adriana Bertini, ela é uma artista plástica que ela é negativa, mas ela trabalha muito... A pauta principal
dos trabalhos visuais dela é AIDS. E aí, esse ano, ela abriu uma exposição chamada Oxys, que era só sobre AIDS, uma exposição artística. E aí, a gente conversando, veio muito uma necessidade da gente juntar artistas, né, mesmo para se juntarem. Realmente, o que estamos produzindo? E a gente fez uma reunião, né, lá nesse ateliê onde estava acontecendo essa exposição. Acho que chegou aí umas 10, 15 pessoas, assim, né? E foi bem legal, mas assim, depois não foi pra frente, né? Então tem uma grande dificuldade não só de bater agendas, mas até mesmo porque às vezes esses coletivos, eles, por terem uma ética e uma identidade próprias, né? Eles acabam achando melhor trabalhar sozinho, né? E tudo bem, não vejo muito problema nisso. Mas é muito interessante que tá vindo artistas, né, pautar essa questão. E aí, né, também, voltando para o tema da literatura, a gente publicou esse ano, no início desse ano, o Marcelo Seiler. Ele publicou uma autoficção, um romance de autoficção chamado Positivo Maxwell, que ele fala desde quando ele descobriu a sorologia positiva para o HIV até as reverberações disso. A gente também tem uma autobiografia chamada 5 Anos Comigo, que é da Thaís Renovato, que é muito interessante, que é uma história de uma mulher cis, heterossexual, que também essas narrativas, as narrativas femininas, elas são bem invisibilizadas, né? Quando a gente pensa arte e AIDS, as mulheres ainda são muito invisibilizadas dentro dessa pauta. Então, foi muito importante, né, essa publicação desse livro dela. Enfim, e aí tem que ela traz todas as outras demandas de maternidade, ela querer engravidar, como que foi esse processo para ela, como que ela tem garantido esse direito reprodutivo dela, né? Então, é bem interessante. Então, o próprio Beto Volpi publicou uns 2 anos atrás o Morte e Vida Positiva, né? Então, tá rolando umas movimentações, assim, um pouco mais dissipadas, né? Mas, por exemplo, no ciclo de contágio, essa nossa programação cultural, um dos nossos desejos era mesmo juntar essa galera, assim, né? Trazer pessoas, né? Então, aí quando a gente faz o ciclo de debate, chama o Coletivo Amém, a Louca de Favirens, né? Chama colar com a gente, Beto Volpi, esses escritores, né? Para estarem mais próximos da gente também. Massa, Amanda. Assim, a gente precisa finalizar porque... Ai, que chato. Eu queria ficar aqui... 1 hora, né? Nessa sala vermelha, nesse escurinho aqui. Nossa, seria maravilhoso. Tem umas velas aqui também, né? Claro, são pra elas, pra nós, né, mano? Mas assim, passou... Menina, eu acho que esse daqui vai ser o mais longo podcast que a gente já gravou. Bicha. Então é isso. Te agradecer e dizer que, assim... eu me sinto bastante representada por vocês e, assim... É muito legal quando eu me encontro com vocês e a gente tem essa oportunidade de trocar, porque de fato a gente é contagiada, né? E a gente reverbera e a gente troca nesses encontros, né? Então, te agradecer e dizer que a gente está chegando ao fim. Então, se tu quiseres dizer as últimas palavrinhas, assim, bem sintéticas, pra gente poder encerrar aqui. É muito louco, porque desde quando a gente se conheceu nas redes sociais, eu tenho uma admiração muito grande por você também, assim. Preciso conhecer essa gata. Preciso conhecer essa gata. E quando você vem, né, pra cá, nesse momento que a gente tá realizando essa oficina, e você tá contribuindo com a gente nessa oficina, assim, pra gente, incrível, assim, a gente tava esses dias saindo, as 3 vistas, eu falei, gente, como a Xia é maravilhosa, nossa, ela é incrível, né? Enfim, pra gente também tá muito importante sua participação, né, nessa oficina e tá com a gente, apoiar o nosso trabalho. E eu só tenho a agradecer demais, obrigado pelos aprendizados e que esse só seja a primeira fase do ciclo de contágio nosso, que a gente continue contagiando aí muito, muito mais. Até a AIDS acabar, quero curar. Nós queremos, né, mano? Curar. Então, axé, saravá, indauê. E a gente termina esse Nucus Pod do Núcleo de Cultura e Sexualidades da UFBA. Aqui é Xia Marçal, diretamente de São Paulo. Beijinhos, e esse vai ficar longuíssimo. Beijos e até a próxima.